Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Nixon aqui. Temos a honra de inaugurar esse podcast Fala Pastor, com muita alegria aqui, um projeto para abençoar a sua vida. Nós vamos ter a oportunidade de estar recebendo aqui muitas pessoas aqui para estar contando sua história, seu conhecimento, suas experiências. E eu creio que vai ser um projeto que vai abençoar muitas pessoas. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Um amigo que Deus tem nos dado, uma pessoa que Deus tem levantado na nossa geração, um homem de Deus, pai, um excelente pregador da palavra de Deus. E com muita alegria aqui eu quero receber no Fala Pastor esse primeiro convidado, pastor Lucas Nassif. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado, muito bom estar aqui. Muito Que bom estar bênção, aqui. muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco, né? Nesse projeto. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo, tá bom? Olha, obrigado, Pastor Nixon. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu tinha muita vontade de participar de podcast. E esse é meu segundo podcast que eu participo. Eita, E eu tô com uma expectativa muito grande de poder conversar. E que bom estar aqui com vocês também. Espero que vocês sejam abençoados aí. bacana. Pastor Lucas, que bom ter você aqui. E, Pastor Lucas, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber, né? Talvez muitas pessoas te veem pregando, né? Te veem nas redes sociais e não sabe muito, assim, da sua história, né? De onde você veio, onde nasceu e o que chegou em Brasília, como chegou. A gente queria saber, assim, né? Uma retrospectiva, né? De forma bem objetiva, né? Quem é o Lucas, de onde ele Rapaz, veio. tem coisa mesmo. Beijo Mas vamos demais. lá. Eu nasci em Barra do Garça, no Mato Grosso. Eita, É, é a cidade que fica na divisa entre Goiás e Mato Grosso. E eu fiquei lá, vivi lá com os meus pais até os 9 anos. Meu pai foi convidado para auxiliar uma igreja em Goiânia. A gente foi para Goiânia de 9 para 10 anos, se eu não me engano. E a gente ficou até os 16 anos, eu fiquei lá em Goiânia com os meus pais. E de Goiânia eu vim para cá também junto com os meus pais, que meu pai veio assumir uma igreja aqui em Brasília. E pra cá, né? Que o pessoal talvez não saiba, nós estamos em Brasília. E eu tô aqui. Cheguei com 16 para 17, tô com 25 hoje. Então vai pra 9 anos, né? Que eu tô aqui. Esse ano faz 9 anos. E basicamente é isso daí. Eu sou irmão de um Matheus, da Dani. Sou pai, sou casado. E legal. casei com 21 anos. Eita, novinho. Novo. Fui pai com 23, 23, terminando o final dos meus 23 anos, fui pai. E, e comecei a pregar com 13, a dirigir um pequeno grupo com 13. O pessoal chama de célula. Onde eu tava na época chamava de núcleo. Depois passou a ser ID, mas são os pequenos grupos. Com 13 anos eu comecei a liderar, mas eu comecei a Você sempre pregar foi de família evangélica? sempre. Seu pai sempre pastor. Ele foi consagrado a pastor, né, acho que em 2000, eu nasci em 98, Ah, então, então mas já era envolvido na igreja, na época acho que ele era vice-pastor, tava envolvido já. entendi. Basicamente é isso daí. Então ele já cresceu dentro de uma família assim, pastoral, posso assim dizer, né? É praticamente isso, porque, como eu disse, né, meu pai foi consagrado a pastor em 2000, 2001, mas Sempre quando eu foi nasci crente, né? ele já exercia função pastoral. Liderava jovem, era vice-pastor e então tava ali sempre envolvido. E deixa eu te perguntar, Sim. e você sempre foi de uma família pastoral, tal, e você sempre ficou nos caminhos de Deus? Ou já teve momentos assim que você Hum. foi mais fraco? Conta assim, essa Rapaz, experiência assim, é. porque, né? Você tá numa família de crente, isso não te Ah, condiz a claro. É. ser sempre crente, né? Eu tive dos meus 12 aos 16 anos uma fase. Meus 13, 12 anos. Aos 16, uma fase
de muita fraqueza espiritual. Eu nunca fui numa festa, nunca, mundana não. Não sei como é. Nunca entrei num motel, não sei como é. Até um dia eu tava numa padaria, aí tinha uns, lá em Ceilândia, perto de onde eu moro. Aham. Aí 2 menininhos estavam lá é, comendo alguma coisa e eu tinha, sei lá, 2 salgados pros 2. Eu vi que eles estavam querendo mais alguma coisa, eles também me pediram, eles falaram, me arruma, compra um café pra mim. Aí eu olhei os dois, comprei um lanche pra eles, e eles ficaram felizes, e aí eu comecei a evangelizar eles, conversar com Uhum. eles. E aí nisso daí, eu falei pra eles, olha, essa vida que vocês estão aí, eu já estive, e Deus quer mudar a sua vida e tal. E preguei. Aí o menino falou assim, você já foi do mundo? O que você já fez? Aí, cara, falando agora, eu lembrei, eu falei, Fiz nada. nada assim que você acha de tão doido, porque os meninos. Tem até a É, brincadeira que os caras falam que é o ex-nada, né? é. Mas aí eu tentei explicar pra eles que eu já estive distante de Jesus, mesmo sem estar distante da igreja, mesmo sem essas. E aí, nessa fase, eu fiquei muito frio, muito fraco, muito preso à pornografia, muito, 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 muito mal. Até que nos meus 16 anos eu tive um encontro transformador. Disse que eu pregava, comecei a pregar aos 13, é porque aos 13 eu comecei a receber oportunidades. E mesmo longe de Jesus, eu cuidava de um pequeno grupo, mesmo vazio. Na época faltava muito em mim o temor, hoje eu olho pra trás, tenho vergonha daquilo, mas ficou como uma experiência, né? Ficou como uma experiência. Aos 16 eu tive um encontro com Deus. E me conta um Poderoso. pouco aí como é que. Esse dia que você fala assim que você teve esse encontro com Deus, qual foi o divisor de águas? O que que mudou no teu entendimento, Aham. né? Pra partir daí você ver que foi uma coisa que marcou a sua vida. Cara, há uns meses antes, foi em agosto de 2015, quando eu tive o meu encontro de verdade com Deus. Mas há uns meses antes estava como líder de um pequeno grupo em Goiânia e eu tinha procurado ao meu pastor da época, o pastor Abinaí, e eu contei pra ele. Eu tinha contado pra minha mãe que eu tava fazendo, que eu tava preso à pornografia e tal. Aí ela falou: você precisa conversar com o seu pastor, para que ele possa orar por você, ele é seu líder, você precisa. E eu conversei com ele, ele me aconselhou, me abraçou, mas me advertiu também, falou: olha, você não deve fazer isso. A gente vai te dar uma oportunidade de você permanecer, mas você precisa mudar. E aí eu comecei a ter um contato com Deus. Daquele dia em diante eu comecei a orar 10 minutos por dia. E, meu Deus, eu tava me sentindo muito crente. 10 minutos, pá, pá. Só que chegou um momento que isso foi em dezembro de 2014, em abril eu recaí. E aí eu comecei a voltar a praticar isso com uma certa constância. Eu comecei a voltar a fazer isso, mas aquele contato pouco que eu tive com Deus acendeu uma chama que essa chama começou a, a arder constantemente. Até que um dia, esse dia foi transformador, foi em julho, na verdade, não foi em agosto. Foi em julho de 2015, eu tava na igreja da minha avó, de férias, e aí eu fui ceiar. E quando eu fui ceiar, a voz do Espírito Santo, uma das primeiras vezes que eu vi Jesus, ele falou comigo, ele falou: olha, não toque no meu corpo nem no meu sangue, senão eu vou pesar a minha mão sobre você. Assim, aos que acreditam ou não nisso, eu ouvi isso e de uma forma que gerou temor sobre mim. Eu saí da igreja e aquilo foi, meu Deus do céu, porque eu cresci dentro da igreja e esse negócio de não ceiar sempre foi algo terrível para quem não estava na igreja, para quem está na igreja, né? E eu, meu Deus, e eu tava na igreja da minha avó e meu pai já tinha sido pastor na igreja da minha avó. E eu falei: meu Deus do céu, o que esse povo vai pensar de mim? Mas eu saí. E aí, no outro dia, confrontado por aquela voz,
que me gerou temor. Eu encontrei com a minha mãe, e aí a minha mãe já estava me acompanhando. Minha mãe já estava orando comigo e me ajudando, mas naquele dia ela falou assim: você precisa conversar com o seu pai, que é o seu pastor agora. Meu pai já era meu pastor, aqui em Brasília. E aí eu falei com meu pai, morrendo de vergonha. Eu lembro que antes de falar com meu pai, E às vezes deve ser difícil, né? Às vezes, né, Pastor Lucas, você separar o pai do pastor, né? é complicado, né? Porque eu, na minha experiência como líder de jovens, já peguei N situações que o rapaz, ele era líder de jovens, o pai dele era o pastor dele da congregação, mas ele não conseguia fazer essa divisão, né? Assim, agora eu vou ser ovelha do meu Sim, pai, né? Eu sei ser filho, mas às vezes eu não sei ser ovelha. Eu já tive N's, não foi nenhuma nem duas, sim. que muitos jovens tiveram dificuldade de, às vezes, abrir o jogo com o seu pai, que era o seu pastor, né? E não ter esse elo de intimidade pastoral Sim. falando, né? Eu acho que a dificuldade de algumas pessoas e não foi a minha dificuldade. A minha dificuldade de contar pro meu pai era porque eu tava em pecado. Eu acho que para qualquer pessoa seria muito difícil compartilhar isso. Para minha mãe foi, mas eu consegui compartilhar primeiro para minha mãe porque ao longo da vida sempre eu É criei a esse hábito pessoa, de né? contar primeiro para minha mãe algumas coisas do que para o meu pai, né? Foi algo da minha criação, não que meu pai não queria. Meu pai sempre foi aberto para conversar, mas acabou de forma involuntária que era sempre a minha mãe quem eu procurava. O meu pai eu tive dificuldade por isso, que era um pecado. Eu falei, meu Deus do céu, que meu pai vai pensar de mim, né? O que é que e eu mal esqueci que meu pai um dia tinha sido adolescente, que possivelmente alguma coisa, em algum momento ele tem possa ter enfraquecido, enfim, mas não batia isso na minha cabeça. Falar, meu Deus, eu vou contar pra alguém isso daqui. Isso é muito sujo. Mas eu vejo a dificuldade de alguns filhos de pastores de contar algumas coisas aos seus pais. Primeiro por isso, e eu compreendo. E segundo porque alguns não enxergam os seus pais como uma autoridade espiritual. Aí já é um outro problema muito grande, que não era o meu caso. Eu enxergava tanto que quando eu contei pro meu pai tudo que ele me aconselhou, eu segui e deu certo. Ele me abraçou, me aconselhou, me ajudou. Eu segui os conselhos dele e guardo comigo até hoje. Mas alguns eu vejo isso, essa dificuldade de enxergar o pai como uma autoridade espiritual, um homem de Deus, alguém que vai orar por mim e eu vou me sentir perdoado, alguém que eu sei que tem autoridade, enfim. Eu vejo essa dificuldade por diversos motivos. Alguns também têm medo. Existem, infelizmente, e aí eu digo não só pastores, existem pais que são muito. Que eles são autoritários e É. agressivos. E, e essa violência que os filhos acabam vendo com a agressividade do pai reprime, né? Reprime. Eu tenho um livro que eu falo sobre juventude e tem um dado lá que fala que mais de 70% dos jovens e adolescentes, quando eles querem contar um segredo íntimo, eles primeiro buscam os amigos do que os próprios pais. Não é que eles não amam os pais, Sim, não é que eles não respeitam os pais, é porque talvez não tenha um elo de comunicação, né? Do pai com o filho. exatamente. E aí, às vezes, o pai não entende o mundo do filho. Ou seja, não é que o filho deixa de amar o pai, mas ele perdeu esse contato, né? Essa sensibilidade, esse elo, essa ligação, essa ponte. E aí acaba perdendo o filho, não é nem por falta de afetividade, de amor, de zelo, mas é por falta literalmente de comunicação, né? Exatamente. Tem muito pai que, e eu tô dizendo no meu caso como pastor, né? Uhum. Meu pai era pastor, e não era o caso do meu pai, eu volto a dizer, meu pai sempre foi muito aberto, com muita compaixão, mas existem homens que têm muita compaixão por todos, mas nenhuma compaixão por aqueles que são seus. Né? Pais que carregam aquela coisa de que meus filhos não podem errar. Eu não criei filhos para serem uma vergonha. Tudo Uhum. bem, ninguém cria filho para ser uma vergonha, eu acredito. Ou muita gente, pelo menos dentro da igreja,
procura criar o filho para que seja Uma benção, uma né? bênção, mas alguns quando pegam acabam lidando, dando de cara com esses momentos que os filhos estão mal, não tem o equilíbrio de entender algumas coisas. Primeiro, eu já passei por isso. Segundo, ele precisa da minha ajuda, né? Então, alguns pais parece que eles não conseguem ver que os seus filhos são tão humanos quanto ele. E aí é o que a gente ouve eu sei de casos, né? De a menina chegar, a menina engravida, chega pro pai, conta o pai engravidei, o pai rejeita, Sim, manda pra fora de casa. É, e aí é aquela coisa do Pedro no Getsemane, né? Que é defender uma fé machucando alguém. E Jesus nunca foi a favor desse tipo de coisa, sim. né? Tanto é que Jesus olha pra Pedro e fala, Pedro, faz isso não, cara. Guarda essa espada, não é assim que a gente vai combater. Então tem pais que fazem isso. E aí os filhos se sentem inseguros, é natural. É natural eu digo que alguém que tem problema com roubo, por exemplo, o cara roubou uma coisa, o cara vai contar pra polícia? Hum, Nunca. E não, quero entrar no mérito se tá certo, eu não quero, a polícia tá ali pra fazer o seu serviço, mas a polícia vai botar o cara na cadeia. sim. O cara vai contar pra um amigo, até pra um psicólogo, talvez, se o cara passa por um processo terapêutico, sei lá. Mas ele tem medo, e é do ser humano, né? O ser humano tem essa. Não. O ser humano procura aquilo, um lugar que vai dar segurança, Sim. refúgio. Lucas, é o seguinte, você comentou alguma coisa assim, e talvez pode ser um tema que pode auxiliar muitas pessoas, né? Você comentou aí que na sua adolescência você teve uma fase onde você ficou preso, né? Na pornografia, posteriormente também na masturbação. Eu quero saber, assim, que, como é que foi sua experiência quando você estava imerso nesse vício? Ah, O que te fez ter uma libertação? Qual foi o ponto-chave? legal. Qual foi a chave de entendimento ali, sabe? Que fez virar? Compartilha com a gente, Zé. Cara, a pornografia é um mal que eu acho que destrói todas as áreas da vida de uma pessoa. Por quê? Quem é envolvido na pornografia, ele naturalmente ele começa a retrair, e aí ele não consegue ter um contato com as pessoas. Ele fica individual, ou egoísta, melhor, né? Ele se torna egoísta. Por quê? Porque a pornografia é um ato egoísta. Você pensa em você e mais ninguém. É, você quer o prazer a todo custo. A pornografia com os homens destrói a questão da masculinidade, né? O cara não consegue mais entender que ele precisa conquistar algo, uma mulher, para obter um prazer. Não, é, ele não enxerga mais mulher uma mulher, como um ser que precisa ser conquistado, cuidado. Não, ele se volta ao prazer. Então destrói a visão dele. Ele sempre carrega culpa, essa coisa de nossa, o que que eu fiz? Enfim, a pornografia destrói, né? Destrói em todos os sentidos. A, a pornografia deixa a sua visão quanto a tudo de uma forma muito imunda. Você não olha mais para as coisas. A lente, né? E é tão terrível que não foi o meu caso, mas existem casos de pessoas que são afundadas à pornografia que eles não só perdem o desejo de conquistar uma mulher, perdem o desejo pelo casamento, porque ele só quer sexo, e aí o cara não quer nada Só que é o tão prazer, né? sério, ele quer o prazer, ele Só quer que é o o prazer. bônus, né, ali, né? Que alguns acabam indo para a querer outros tipos de prazeres com pessoas do mesmo sexo, enfim, e por aí vai. Então, a pornografia destrói, cara. Eu tô falando do malefício, né? Comigo, ela foi destruindo o meu contato com algumas pessoas. Eu chegava na igreja, me sentia sujo. Sujo, sujo, sujo. Comecei a olhar para as mulheres
E independente de quem era a mulher, comecei a olhar para as mulheres como um objeto. E é assim com quase todo mundo. Eu queria ficar sozinho, todo momento sozinho para mim era uma oportunidade. E, e é um negócio que começou com o desejo de ver uma foto. A foto foi pra isso, foi pra isso, foi pra isso, foi pra isso. Um abismo foi chamando o outro. Cara, eu fui ficando assim, estranho. Olhava pra mim, meu Deus, é, sei lá, preso. A minha mente ficou presa a isso, sabe? Você não tem como dizer que a pornografia é algo benéfico, porque ela afeta áreas da sua vida social e, cara, eu ficava preso, preso. Eu deixava de ir à igreja pra ficar sozinho dentro de casa e sozinho dentro de casa, tendo a oportunidade de estudar, de buscar a Deus, por exemplo. Ou mesmo, sei lá, fazer uma comida, jogar uma bola. Não, eu queria aquilo ali. É, E enfim, eu consegui sair disso daí procurando ajuda. Procurando ajuda. Eu procurei a minha mãe e eu comecei a confessar, a pedir ajuda, a dizer, olha, tô passando por isso, por isso, por isso. E Que é um porque erro das pessoas, né, Lucas? Existem coisas que eu acho que a gente até consegue sozinho, né? sim, Mas existem coisas que não tem como. é, Você precisa de alguém para te auxiliar, um exatamente. conselho, alguém para orar com você, né? Quantas e quantas vezes eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar orando com jovens, líderes de jovens Sim. que tinham essa mesma dificuldade, né? E às vezes eu falava no aconselhamento para muitos jovens o seguinte: quando te der vontade, me liga, que aí nós vamos orar. Sim. Porque ele já teria um insight ali, né? Sim. Deu vontade. Não, eu vou pedir ajuda. E é justamente isso, né? Porque eu acho que algumas coisas, o caminho é você saber a É. necessidade que precisa de alguém te ajudar, né? Cara, eu precisei de ajuda. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tá assim. E aí ela caminhou comigo, né? Ela falou, olha, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus, porque não acreditem ou não, né? Pode ser que tenha gente que não. Pode ser não, com certeza terão pessoas aqui que não são crentes e não entendem isso. Mas a pornografia é uma prisão espiritual que também, quando ao longo do tempo, vai se tornando uma prisão emocional, uma prisão de mente. Você se prende aquilo ali, mas é uma prisão espiritual. Você pode procurar ajuda terapêutica, você pode procurar qualquer outra ajuda, você nunca vai conseguir se livrar disso sem uma ação de Deus também. Eu acredito dessa forma, porque é uma prisão espiritual. E então eu pedi ajuda dela, mas eu comecei a me libertar mesmo quando eu pedi ajuda do meu pai, que ele me deu conselhos práticos, que eu Que é segui. homem, né? Também, né? Conselhos práticos, não alimente. Por quê? Eu queria vencer a pornografia e uma coisa, é, eu achava que isso não tinha como vencer, porque eu orava sozinho e nunca conseguia me libertar. Então, além do sentimento de culpa, meu Deus, estou destruído, eu carregava aquela coisa assim, isso aqui não tem como vencer. Não tem como, não tem como. Eu oro, peço perdão e volto a fazer. Poxa, Deus não me ouve se eu tô orando e não resolve, então isso aqui não tem como. Mas isso foi vencido com a ajuda de alguém. A gente foi orando e aí é uma das coisas que meu pai me disse, ele, olha, identifique quais momentos você é mais tentado. Identifique aonde você é mais tentado. Com o que você é mais tentado. Ah, é no banheiro? Os Com o celular? gatilhos, né? Não vai com o celular para dentro do banheiro. É sozinho? Não fica sozinho. Por quê? Porque eu até ouvia hoje, preparando algumas coisas para pregar, eu vi algo sobre a oração do Pai Nosso, né? E na oração do Pai Nosso, a oração, como de fato foi escrita no grego, quando Jesus disse livra, mas livrai-nos do mal, livra da tentação, me livra de
de tentar Não aquilo deixar ali. cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Não, aquilo ali não é só me livra quando eu estiver sendo tentado. Aquilo ali me livra de qualquer coisa que possa me tentar. Então, isso na pornografia era verdade. Porque eu queria vencer, mas eu continuava indo com o celular para dentro do banheiro. Eu queria vencer, mas eu não parava de entrar nos sites. Não parava de alimentar aquele negócio. Eu lembro que para eu vencer, eu cortei todos os contatos que eu tinha de meninas. Eu não conseguia ter amizade com uma menina e continuar puro. Então eu falei, cara, eu vou cortar, acabou. Não vou conversar, não vou mandar mensagem, não vou... Parei de seguir. Porque é outra coisa, gente. Hoje tem... O cara, eu quero vencer a pornografia. Continua seguindo as meninas que postam foto pelada. Pô, o cara vai vencer nunca, esquece. Isso é o gatilho Tem como. pré-execução, né? Sim. É o gatilho pré-execução. Às vezes o cara ele tá de boa, mas de repente o cara tá tranquilo. Aí de repente o cara vem, vê uma foto, vê um vídeo. Exatamente. Aí aquilo dali, né? Eu acho muito interessante aquele texto de Jó, quando Jó fala bem assim: fiz um acordo com os meus olhos para não pecar contra ti, né? Ou seja, ele já colocou critérios para que aquilo que você estava falando, antes da tentação vir, Sim. ele já ter um respaldo, né? Cara, não tem como, mano. Eu digo que das provações da vida, Deus vai nos livrar. E hoje Da cova Deus livrou Daniel. não, e hoje o mundo é pornográfico, né? Hoje você parar pra pensar, o comercial é pornográfico, Sim. o Instagram é pornográfico, o YouTube é pornográfico, né? Você pode ver que a conotação que tudo dá, até o futebol, você vê, tem musa de futebol, tem no UFC, tem uma mulher que entra ali antes, Sim. e não é uma mulher feia que vai entrar ali antes, já é com uma conotação meio que pornográfica. Então o mundo é pornográfico, então é gatilhos toda hora, né? Para que as pessoas entrem nesse tipo de vício, né? Exatamente. Basicamente, eu digo que o Senhor Jesus me libertou, mas eu quis ser liberto. Pronto. Eu quis ser liberto. Eu olhei e falei, cara, eu não vou... Eu não vou ficar preso a isso daqui, não. Eu quero sair desse negócio. E fui atrás. Corri atrás. Bacana, Lucas. O que acontece? Eu queria também saber de você se você sempre teve esse desejo de ser pastor, se você teve desejo de ser pastor desde criança, como nasceu isso, como surgiu, se teve um momento específico. Falou assim, não, eu quero, virou a chave para mim ser pastor, sabe? Aconteceu um episódio, Deus falou comigo, Deus usou alguém. Como é que foi esse momento? Cara, querer ser pastor, eu passei de pouco tempo pra cá. Eu acho que de 3 anos pra cá. Tem quanto tempo que você é ordenado? Que eu fui ordenado? Eu fui ordenado em 2000, estamos em 2024, né? Ordenado em 2021. Vai fazer 3 anos aí no caso. 2021, Eu passei a ter o desejo de uns tempos pra cá. Mas eu sempre tive o desejo de pregar. De fazer... Porque quando eu digo que eu nasceu antes do pastor. Porque quando eu digo que eu fui ter o desejo de ser pastor, é quando eu tô pensando na função pastoral, né? Que hoje existe no meu coração esse desejo de um dia pastorear e tudo. Mas eu sempre tive vontade de fazer a vontade de Deus e pregar. Eu me lembro quando criança, os meus pais sempre compravam Bíblia pra gente, tudo. E uma das brincadeiras minha com o meu irmão era pregar. A gente tinha um cultinho e a gente pregava. Eu gostava de pregar pentecostal, agitado. Eu gostava muito de pregar, olhava alguns pastores. E aí, até eu contei dessa época, eu estive distante de Deus. E durante esse tempo todo, eu nunca perdi a vontade de pregar. Nunca. Eu estando longe de Jesus, tinha culto que eu ia. Olha a cabeça. Culto de adolescente eu ia. E eu ficava torcendo pro pregador não ir. Pra de alguma forma, porque eu tinha uma influência no meio dos adolescentes.
pra de alguma forma me dar uma oportunidade pra eu pregar. E esses dias eu tava olhando pra trás, eu falei, meu Deus, cara, essa vontade de pregar nunca foi tirada de dentro de mim. Então, eu sempre tive esse desejo. Só que aí, nessa fase, né, 16 para 17, que eu me firmei com Jesus, aí eu comecei a me entregar pra Deus, literalmente. E aí, do dia que eu me entreguei pra Deus, eu passei a querer viver tudo que ele tinha pra mim. E eu nunca determinei. Quero ser pastor. Quero pregar. Não, Tanto que um dos conselhos que eu dou pra algumas pessoas é: se entregue a Jesus. Eu perguntei assim, né? Ah. Porque a gente vê, Lucas, hoje, principalmente em Brasília, né? Que é muito forte. Hoje a gente vê, como a gente tá envolvido com juventude, né? A gente vê jovens querendo ser tudo, né? Menos atenderem suas vocações, né? Isso não quer dizer que alguém não seja levantado na área da saúde, alguém não seja levantado na área jurídica, alguém não seja um empresário, né? Mas eu tenho uma sensação de que antes nós tínhamos um apelo maior. Sim. Pela vocação pastoral, missionária, né? Antigamente tinha as manhãs missionárias, né? De levantar pessoas para fazer o ID. Dentro disso, o que você tem visto? Assim, você acha que os jovens têm sido induzidos a buscarem outras coisas, né? Porque a sensação que eu tenho também é que as pessoas olharam muito assim como uma vocação pastoral sofrida, né? O missionário vai pra fora, mas vai passar fome. Como é que você vê isso daí? Cara, eu penso que hoje nós temos literalmente um pensamento que domina a mente dos nossos jovens. Grande parte. E eu acredito que isso não nasceu com a nossa juventude. Eu acredito que isso foi uma influência da geração passada, com todo respeito. De que forma? Por exemplo, nós vimos muitos pastores que, sei lá, não quero entrar nos méritos de estava certo ou estava errado. Era um ato de fé ou de responsabilidade, mas que seus filhos passaram muitas necessidades. E esses filhos olharam para isso e falaram, cara, eu quero trabalhar. Eu quero ganhar minha vida. E aí eu digo que veio da geração passada e não criticando, porque o desejo também de ser pastor vem da geração passada. Nós temos muitos pastores que inspiram a nossa juventude. Pastores de lá, que inspiram com seus ensinamentos, com a sua vida. Mas também isso veio de lá. Porque uma coisa simples e que a gente deve se perguntar é por que essa geração não iria querer ser pastor? Porque nós temos uma guerra cultural. Não vejo como motivo para ninguém querer ser pastor. Ou para alguns não querer ser pastor. Nós temos uma guerra política. Vejo como motivo. Eu digo que algumas dessas coisas foram entrando. Eu citei um exemplo, né? Uhum. Mas algumas coisas foram acontecendo que foi minguando, né? Tirando, sabe? Talvez essa ideia de que sei lá, você deve viver para a obra de Deus, só para a igreja e mais para nada. E alguns acabaram não vendo isso com bons olhos. Em vez de isso ser colocado com sabedoria em alguns momentos, de olha, a obra de Deus é algo prazeroso, é algo maravilhoso. Você pode ser um pastor, mas você pode correr atrás dos seus sonhos. Essa coisa também, essa pressão de que você tem que andar certinho para ser um pastor, você tem que seguir e tal. Essa pressão foi olhando e fazendo algumas... né? eu não quero isso não, cara. Deve ser chato pra caramba, né? Entendeu? Por que eu quero ser pastor? Porque eu olhei pro meu pai e eu vi que é algo bom.
Ele me apresentou com a vida que ser pastor não não é fazer com que eu sofra. Ser pastor não é apenas carregar as dores dos outros. Ser pastor não é ter que ficar dentro da igreja o tempo inteiro. Ou ser pastor não... Não, não. Ele me apresentou que ser pastor é ser um homem de Deus, mas é ser um ser humano, um homem que trabalha, que estuda, que corre atrás, que se dedica, e que com tudo isso você pode ser um pastor também. Sabe, essa coisa de... Para simplificar, para a galera entender, quando eu disse de que foi apresentado como, tem que ser um homem muito certinho, é porque quando a gente apresenta a figura de um pastor como algo santo demais, você distancia muita gente do desejo de ser pastor. Porque a galera fala assim, pô, velho, meu Deus do céu, não dou conta. Então, existem alguns motivos. Eu estou apresentando alguns poucos motivos aqui. Mas tem muito dessa influência cultural. Nós estamos hoje numa sociedade que nós somos influenciados a querer correr atrás de tudo, menos do espiritual. É da nossa cultura. Eu vejo também muito materialista, né? Tipo assim, a galera tá muito assim, focado. Não que isso não deve acontecer. Eu acho que todo mundo tem que correr atrás mesmo das suas coisas, né? Mas eu vejo as pessoas assim, induzidas, né? Por exemplo, às vezes é muito raro você ver, por exemplo, um pastor antigo, sei lá, um pastor antigão e falar bem assim, meu filho, para um cara de 20 e poucos anos, fala assim, meu filho, vai. Tipo assim, vale a pena, né? Eu lembro que uma vez eu tava numa reunião e a gente tinha uma reunião de pastores, né? E eu lembro uma vez o pastor Ronaldo chegando em mim, eu era o pastor, eu era o obreiro ali mais jovem naquela reunião, né? E ele contando a história dele, ele falou assim, ó, tudo que eu tenho hoje, eu fui abençoado através da igreja. Eu lembro que ele direcionou pra mim e falou assim, ó, o que a gente vai falar pro Nixon, né? O que a gente vai deixar pra ele? O que a gente tem que deixar pra ele é que vale a pena. Ó, Deus não vai te desamparar. Sim. Deus vai cuidar de você. Não é fácil, tem as suas dificuldades, mas Deus vai te ajudar. E eu acho que a gente precisa, nós, e isso eu acho que é uma missão nossa, pastores jovens dessa geração, trazer isso com mais entusiasmo. Sabe, pastor Lucas? Chegar e falar assim, gente, Deus pode te levantar como empresário, Sim. com uma ideia revolucionária, mas se Deus tem um chamado na sua vida, atende. Atende e se imerge nisso, entendeu? Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa voltar é a paixão pelo ministério, né? A gente trazer pessoas que sejam apaixonadas pela igreja É, local, que gostam da vida da igreja, que amam evangelizar, que amam cuidar de pessoas. Eu acho que a gente precisa, nós precisamos resgatar isso novamente, né? exatamente. Quando eu disse dessa geração passada, jamais criticando. Até porque as coisas boas que nós temos veio Foi deles, deles, né? né? Mas nós temos também coisas negativas que vieram também. E essa é uma das coisas, essa motivação, né? Essa coisa da nossa geração olhar para lá e falar assim, eu quero ser tudo, mas eu também quero ser pastor, né? Eu disse desse momento que a gente vive, eu acho que eu não fiz parte da igreja século XX, mas eu presenciei poucos momentos na minha geração, poucos momentos na minha adolescência, onde eu ouvi mensagens, conselhos, direcionando a gente a buscar ser pastor, entendeu? A gente foi muito, pelo menos eu ouvi muito, com mensagens me levando a querer ser crente, me levando a querer ser Estudar. alguém que fosse usado por Deus, me levando a querer ser alguém que fosse grande na sociedade, de que Deus tinha coisas grandes para mim, mas eu pouco ouvi essa coisa de que Deus quer levantar pastores, Deus quer levantar
Eu acho que isso, não sei se talvez é mais pro lado de cá, mas é uma coisa que, querendo ou não, influencia. Porque se você não incentiva, se você não fala pra eles, se eles não ouvem, onde é que esse desejo vai surgir? É claro que tem a ação do espírito, mas E hoje também a gente até vê essa questão também de ministério, né? É um assunto que eu tava pensando aqui, você falando. E eu acho que até essa motivação genuína, ela tem gerado também exemplos na nossa geração que trazem até um tipo de confusão, né? Então, essa falta de ensinamento de temor, de que o ministério é uma coisa consagrada, de que o ministério é uma coisa separada. Eu queria te perguntar aqui, Lucas, você acha que essa questão do púlpito, da evidência, dos dias atuais, redes sociais, ela tem banalizado essa questão do ministério? Quando eu falo no sentido assim, tipo assim, a pessoa faz uma canção, ela já vira um exemplo espiritual, a pessoa ali, de repente, tá em cima do púlpito, ela já se torna uma referência. Você acha que, além desse adendo das pessoas não se sentirem mais motivadas ao ministério, você acha que hoje há uma confusão em relação a isso? A referência de ministério? E quando eu falo dessa banalização de que as redes sociais ela tem formado ministros, ministros assim, com uma referência equivocada? olha, é polêmico. Ah, meu Deus do céu. Então, eu não sei se isso tira da nossa juventude o desejo de ser pastor, mas isso corrompe a visão. Isso corrompe. As más influências corrompem. Aqui eu vou adaptar a frase, né? As más influências corrompem as nossas visões. Não acho que isso seja um motivo para a galera não querer. Acho que um motivo para a galera não querer é tudo isso e também, assim, essa falta de desejo por aquilo que é espiritual, por aquilo que é de Deus. A galera é muito voltada para o material, só correr atrás. Mas o que nós temos nas redes sociais, o que nós vemos, não é em todos os cantos, mas em muitas redes sociais, em muitos perfis, nós vemos modelos que deturpam, que mancham, que, sei lá, que levam algumas pessoas a princípios errados, a caminhos errados, a visões erradas, né? A formas erradas, sei lá, vai pra rede social e vê alguma cantora, como Priscila Alcântara, e, pô, é uma mulher de Deus. Nossa, é uma mulher de Deus, né? E aí surgem outras mulheres de Deus. Nada contra a pessoa dela, eu não conheço. Eu só estou dizendo que enquanto esteve sendo vista como uma cantora gospel, é, pôde gerar essas coisas. Essa visão errada na mente da galera, entendeu? Na mente É porque, na verdade, eu acho dos que também as redes meninos. sociais, né, Lucas, ela gera uma autonomia que se a pessoa, que se a pessoa não tiver um cuidado, ela pode modificar muita coisa, né? Então, por exemplo, você vai nas redes sociais e a pessoa tem um certo de autonomia, aí o que que acontece? Aquele poder que ela tem nas redes sociais gera gera uma sensação que ela não precisa ter mais pastor, não precisa mais congregar, porque às vezes tem coisas que são básicas, mas elas são triviais. O que que é isso? É que elas são necessárias. Então, por exemplo, congregar. Por exemplo, às vezes eu vou na igreja e não vou fazer nada. Eu, como pastor, não vou fazer nada, mas só o fato de eu ir, estar em comunhão com a igreja, isso já me ajuda como ser humano. Não é Sim. só
parte espiritual, é como ser humano. Ser discipulado. Capacidade de alguém me discipular, de cuidar de mim, de falar, "Ó, você tá errado. Não, mas é desse jeito." Só que eu percebo que às vezes a rede social dá uma autonomia Sim. que se a pessoa não tiver um cuidado, ela pode entrar num isolamento que ela fica intocável, né? Hoje todo mundo que quiser, entre aspas, é um pastor. Não que biblicamente esteja certo. Tô dizendo que tá certo. Tô dizendo, mas a rede social hoje faz de qualquer pessoa um pastor. Não, eu Faz não de falo não só qualquer. pastor, de uma autoridade, né? Sim, um apóstolo, um Uma bispo, autoridade, uma uma autoridade autoridade espiritual, que eu espiritual. tô querendo dizer, um discipulador, e a gente vê isso demais, 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 demais. E como nós estamos numa época que o material fala muito alto na mente dos nossos jovens, então deu resultado, vamos ouvir. Tá dando resultado, é porque é bom. E, cara, nós temos uma geração analfabeta de Bíblia, porque não quer congregar, porque não quer mesmo ler a Bíblia. E aí, ouviu lá o bispo, o apóstolo, o pastor, não sei quem, O influência, né? o servo do Satanás lá, falar que é pastor, aí não, é isso aí mesmo. E a gente tá vendo um monte de coisa aí, né? Ah, eu revelei. Meu Deus, e aí vai surgindo esse povo, o povo vai ficando enganado e. Aí alguns olham e falam assim, rapaz, mas toma cuidado. Aí tem outros que pensam, não, mas você viu o que ele revelou lá no. Não, mas você viu o tamanho da igreja dele? Não, mas você viu o tanto de seguidor que ele tem? E a gente precisa entender, né, Lucas, que o número de seguidor não revela a autoridade que essa pessoa tem, né? Isso não tá associado uma coisa com a outra, né? Jamais. Jamais. Nós temos pastores, homens de Deus, que nem rede social tem. Então, esses pastores não são homens de Deus. Aí, outros que a gente vê ao longo da caminhada, que tem muito seguidor, é um homem de Deus, a ser ouvido, a ser seguido. Sabe o que eu acho que resolveria muito isso? A nossa geração mergulhar na Bíblia. Se a nossa geração se voltar para a Bíblia, não vai ser difícil identificar quem são e quem não são. Quais são homens de Deus e quais não são. Se for para a Bíblia, meu Deus do céu, se for para a Bíblia, tem muita igreja que vai fechar por aí, os membros vão embora. Se os crentes forem para a Bíblia, muita coisa muda. Muda. Muito camarada aí deixa de ter seguidor. Muita gente vai perder a agenda. Se for para a Bíblia, tá faltando a nossa galera, a nossa geração ir para a Bíblia. Tá faltando isso. Os crentes irem para a Bíblia, olhar e falar, peraí, o que eu estou seguindo, aquele que eu considero como pastor, é validado pelo Supremo Pastor? O bom pastor valida esse pastor aqui? Ou não? A galera não quer saber disso. Lucas, é o seguinte, mudando um pouco de área, né? Tem quanto tempo você tá casado? Vou para 4 anos 4 anos. mês que vem. Então você tava comentando comigo ali nos bastidores que você casou com 21 e sua esposa? 21, 19. 19. Minha esposa, eu tinha 23 quando eu casei e minha esposa tinha 19 também. Então vocês são um casal jovem, já tem uma filha, né? Qual é o nome dela? Helena, Helena, tem quanto tempo? 1 ano e 2 meses. Pensa. O que acontece? Hoje nós estamos numa geração também, ô Lucas, né, que a gente tem avaliado, que tem aquele receio, né? Quando você vai aconselhar algum jovem aí, fala assim, ei, fulano, vamos casar, já tem 3 anos de namoro, tal. Aí, não, pastor, precisa estabilizar. É sempre, universal, acho, desculpa, né? Polêmico ainda. Vamos casar, vamos estabilizar. Vamos, pastor, é porque ainda não tenho a minha casa. Como é que você vê isso? Como é que te decidiu casar tão jovem assim? Então, Eu mesmo, só pra contar a minha história, eu namorei, noivei e casei em 11 meses. eu fui em 10. Olha, então você ganhou de mim. Eu vou fazer esse ano 9 anos de casado. E interessante é isso, né?
já tá fazendo 9, eu tô indo pra 4 anos. Eu acho que só vale a pena namorar por muito tempo se tiver um princípio e um propósito. É, vamos lá, o namoro, o cara vai namorar, começa a namorar. Ah, eu quero namorar e aí, quer casar? Não, já começou errado. Ah, mas como que eu vou dizer que eu quero casar se eu não conheço a outra pessoa? Não, tudo bem. Você pode não conhecer, agora ter o desejo de casar, pode ser que ao longo do tempo você fale, não, não quero casar com essa, mas você precisa entrar com o desejo de casar. Porque senão você vai perder tempo, né? O cara vai se relacionar ali. Perde propósito, né? E aí, o que não tem propósito, logo vai me tirar da presença de Deus, vai me arrancar de uma direção. O que não tem E propósito não perde o chega a lugar nenhum. sagrado, né? Acabou, Perde o propósito. acabou, acabou. Porque se você chega no relacionamento e não quer. Vou namorar, mas não quero casar. Exatamente. Você perde aquela sensação de desejo no sentido assim. Poxa, eu vou esperar o tempo de Deus aqui, não vou Exatamente. fazer sexo antes do Agora eu vou te casamento. falar uma coisa aqui que eu sei que tem gente que vai ficar meio chocado com esse negócio. Tem Conte. muita gente que usa do argumento de que tá se preparando para correr da responsabilidade. Porque eu penso o seguinte: se eu não quero casar porque eu não tenho uma casa, é bíblico. Provérbios fala que nós devemos preparar a casa para casar, para construir uma família. Provérbios fala disso. Tudo bem, tá bem bíblico essa visão. Agora, o cara passa 10 anos com esse argumento, aí pra mim não é porque ele não quer. Por quê? Se o cara quer, eu me lembro que eu casei, eu não tinha casa, eu errei nesse sentido. Não me preparei financeiramente, nada. Fui morar com meu pai, morei com meu pai 1 ano e pouco. Olha só. Mas quando casado, eu cheguei pra minha esposa, sem ter nada, eu falei assim, nós dois entramos no consenso, nós vamos comprar um apartamento. Cara, foi menos de 1 ano nós compramos um apartamento. Por quê? Porque a nossa visão, nosso desejo era por construir algo para nossa família. Então a gente foi atrás. Então eu penso o seguinte, E você já teve a sensação também, Lucas, que algumas coisas parece que só fluem depois de casado? exatamente. Parece que Não, solteiro ali, tudo. parece que Eu digo que a gente que é homem só o juízo vem através da mulher, né? sim, Mulher traz pra gente é o chão, juízo. né? A mulher ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a amadurecer. E aí, cada uma tem seu jeito, né? E a maioria é bruta. A maioria. Só muda o endereço, né? Rapaz. Mas assim, são instrumentos Sim. de Deus pra amadurecer o homem. Mas eu penso isso, essa galera. Tudo bem, você que tá vendo a gente, tá com essa ideia, não, eu tô me programando. Dos Amém. que eu já ouvi falar isso, um ou outro eu vi casando. Logo depois. A maioria eu vi que tava querendo era correr mesmo. Entendeu? Porque se o cara tá se preparando, beleza, tá se preparando? Tá trabalhando? Aí é uma forma de dizer, tô me preparando. Tá vendo alguma casa pra comprar? É uma forma de estar se preparando. Agora, não, tô querendo construir. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você nunca vai construir tudo antes do casamento. Nunca. E isso tem que deixar bem evidente, né? Nunca. Existem coisas que você só vai obter depois de casado. Pode obter antes, financeiramente? Pode. Que a gente conquista as coisas por meio do trabalho e da administração. Mas que fique claro que algumas coisas não podem. Você não pode ficar com essa cabeça de eu quero correr atrás, eu quero correr atrás, eu quero correr atrás. E o casamento? Porque o casamento é um propósito de Deus para a vida do homem, né? E, como eu disse, o casamento traz maturidade. E a maturidade vai trazer algumas coisas. Então, por isso que a gente só vai conseguir Amém. algumas coisas casado. Deixa eu te perguntar. Paternidade, Lucas. O que acontece? Você tem 4 anos de casado, já teve um filho, né? E também tem um outro tabu, que é aquela coisa, né? Tem que curtir, tal. Que eu acho também, Sim. por exemplo, minha esposa com 3 meses de casado já queria engravidar. Todo mês fazia o teste.
Fazia o teste, chorava, ela chorava. Não vou ser mãe e tal. Né, ela tinha algumas complicações, minha esposa. Sim. Mas e tal, não sei o quê. E... Mas tem aquela teoria, né? Eu também acho que concordo que você precisa aproveitar ali um pouco o casamento, dar umas viajadas, aproveitar esse momento junto, mas paternidade, o que que mudou na sua vida? Tudo. Tudo. Do meu relacionamento com a minha esposa, ao meu relacionamento com Deus, a minha visão de mundo, tudo mudou. Tudo mudou. Casar foi uma decisão muito acertada da minha parte. Mas ser pai foi um presente de Deus. E eu vi, assim, só pra Aham. que uma frase que eu ouvi esses dias num livro que eu estava lendo, e perdão não citar o livro aqui, porque eu não lembro, acho que era 7 coisas que toda criança. Eu não lembro, tem tempo já. Li esse livro antes de ter minha filha, mas eu gravei essa frase. E a frase era: o filho é uma das ferramentas de Deus para a santificação do homem. Filho é uma ferramenta para a santificação. Porque a santificação é um processo onde Deus vai mostrar ao homem, foi o Isaías, né? A glória de Deus revelou a Isaías quem ele era. A ponto dele falar: quem eu tô, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Então, o filho é uma ferramenta de Deus para mostrar para o homem quem o homem é. E a Helena veio pra ser isso. Então por isso que eu digo que mudou tudo. Porque do dia que eu soube que eu ia ser pai e que eu era pai, é, eu sofri um confronto. Eu fui confrontado quanto a tudo na minha vida. Todas as visões, a forma que eu levava minha vida espiritual, a forma que eu administrava o dinheiro, a forma que eu tratava a Larissa. E não que era ruim, mas foi confrontado. Eu olhei e falei: peraí, se agora eu conduzir minha casa dessa forma financeiramente, daqui uns dias a minha filha vai pagar, vai sofrer, vai. E até a questão também, por exemplo, ainda mais mulher, né? Também sou pai de menina. A forma de você construir um exemplo Exatamente. para que a sua filha no futuro possa ter Exatamente. um Meu padrão Deus. assertivo, né? É. Eu olhava e falava: meu Deus, agora eu preciso. Eu tava até orando um dia, e eu me lembro disso já pai. Eu orei e disse assim: Deus, eu queria pedir ao Senhor para guardar a Helena, livrar ela na fase que ela estiver para namorar, para casar. Abra os olhos dela, tira do caminho dela todos os homens ruins, homens maus. E eu me lembro de uma forma muito clara que Deus falou comigo assim: a melhor forma de você proteger a sua filha de homens maus é sendo um bom homem. Aquilo pra mim foi, meu Deus, eu falei: gente, eu já orei por tanta coisa e Deus demorou tanto tempo pra falar. É, tem coisa que só Mas muda. na hora Deus falou comigo, na mesma hora, não usou ninguém, eu ouvi Deus falando comigo. E aquilo foi poderoso, me deu um norte. Então tudo mudou na minha vida. Eu passei a pensar que agora eu precisava cumprimentar. Não que antes eu não precisava, mas agora muito mais eu precisava cumprimentar o irmão da porta da igreja com a paz do Senhor. Porque se eu não cumprimentasse, a Helena também não iria cumprimentar. Que eu precisava orar e não só orar fora, orar na minha casa, porque a Helena precisaria me ver orando. Que eu precisaria ter que orar antes de comer, mesmo sabendo que eu precisava orar, mas aquele momento ali eu precisaria colocar como hábito para que a Helena orasse todas as vezes antes de comer. Eu precisaria ler na minha casa mais, porque a Helena precisaria um dia amar a leitura bíblica e de outros livros. Então, meu Deus, foi muito maravilhoso porque é uma alegria ser pai, né? É uma benção, né? Mas me fez crescer como nunca na vida. Top Nunca. demais. Pastor Lucas, já estamos 55 minutos aqui. Rapaz, Rapaz, né? Quando o trem tá bom, né? Passa voando. vambora. Mas antes da gente começar a ir ao fim, Aham. eu queria saber
se nesse ano de 2024, se você tem algum projeto, assim, que tá no seu coração, né? Deus tem te conduzido a muitas Sim, agendas, mas eu gostaria de saber se você tem algum projeto nesse ano que Deus tem gerado no seu coração, que você já pode compartilhar, né? Talvez algumas coisas não, mas sim, sim. se tem algo no teu coração, alguma ideia, algum projeto, algum evento que Deus tem gerado no seu Sim. coração que você. Olha, eu lidero os adolescentes na igreja que eu congrego, do nosso campo, né? Ali em Planaltina. E eu tenho alguns desejos para ali, né? Da gente tentar alcançar a cidade com evangelismos e tentar incentivar alguns meninos. A gente até tá, tá querendo começar agora um treinamento para alunos que querem evangelizar nas suas escolas. Tenho alguns projetos para ali. Os projetos pessoais, eu tenho um desejo que arde no meu coração de escrever livro. Até compartilhei uma É, vez, né? E, até hoje eu estava preparando mensagem com auxílio de um computador e eu consegui desenvolver algumas coisas com o computador que eu falei, meu Deus, eu preciso de um computador. Falei pra Larissa, porque eu acho que eu vou conseguir desenvolver. Mas enfim, eu tenho esse projeto, tenho vontade de ser mais presente na rede social, porque é eu. difícil, né? E eu sou meio desinteressado. É, Né? Questão... entendeu? Eu sou meio desinteressado, eu acho que eu preciso ser um pouco mais presente para que eu fui rompendo com alguns tabus culturais na minha mente. E então eu preciso ser mais presente, preciso ser mais constante. Eu tenho dificuldade com constância na rede social. E então eu tô encontrando a forma, porque eu pensava, meu Deus, pra eu ser, eu vou ter que ficar contando da minha vida o tempo inteiro pra atrair. Mas não, hoje eu vejo que eu preciso postar alguns conteúdos a mais, né? Eu acho que a última mensagem que eu postei tem uns 2 meses que eu postei uma, um videozinho lá no meu feed, então eu preciso postar mais. No YouTube eu preciso postar mais. Então, eu tenho alguns projetos nesse sentido, de trazer mais coisas para o público que Deus me deu, para o público que me ouve, né? Não só atender agendas. Eu nunca gostei da ideia só de ser itinerante. No início me Uhum. chamava de itinerante, nada contra, mas eu. Poxa, porque itinerante na minha cabeça é só quem atende as agendas, né? Mas eu nunca gostei dessa ideia só de atender a agenda. Eu sempre quis ser relevante, trazer algo para essa geração e Deus sempre me leva a querer publicar mais. Por quê? De vez em quando eu ando e Deu uma ideia, aí né? e alguém me compartilha, olha, você precisa postar mais. É, Nossa, meu Deus, eu falo, gente, e eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas. Eu falo, meu Deus. Então eu preciso. Esse é um dos projetos pessoais meus para esse ano de 2024. Ser mais constante nesse bacana. sentido. E o livro, eu tenho desejo de escrever. Vamos escrever, ué. Vamos escrever esse livro aí, ué. Eu Só começo, escreve que a gente deixa pronto. É, tá botar pra frente. botar pra frente. Beleza, pastorzão, Lucas, obrigado, tá bom? Muito obrigado. Só que agora não fala pastor, a gente Ixi. sempre termina aqui, vamos terminar aqui nas nossas edições, né? Uma palavra, né? Com falando ao pastor. Então eu vou dar aqui algumas palavras e eu queria que você definisse com uma palavra, Tá, vamos devagar que minha mente não processa tão rápido, não. tá bom? Então é o ping-pong com pastor. Aham. Então, igreja, É, tudo é, na minha vida. Igreja é Brasil, a minha pátria que eu amo e eu passei a amar muito mais de uns tempos pra cá. Minha pátria. família, Ah, eu digo que a igreja é tudo, né? A família também. Família é. Depois de Deus é o meu maior ministério, a minha maior missão na terra. Pronto. Acho que é isso. um time,
Flamengo, não tem Meu como. Deus, meu Deus. Ah, como? Não tem como. Maior. Uma cidade. Brasília. Eu amo aqui. Eu amo a Mais que cidade. Goiânia? Oh, muito mais. Gosto demais de Brasília. Bacana. Uma comida. Hambúrguer. Hambúrguer? É. Gosta de hambúrguer? Oh. Uma música. Ah, uma música, meu Deus. Tem tanta música que eu gosto. Pode ser que talvez. Mas é que eu tô ouvindo mais esses dias Eu Falo Jesus. Eu não sei nem de quem que é. Mas é Eu Falo Jesus. Legal, vou ouvir, eu não sei não. Helena. Meu presentinho. A recompensa de Deus. Larissa. A Larissa. A Larissa é a mulher mais importante hoje da minha vida. Larissa é a grande ferramenta de Deus pra tudo que eu tô vivendo hoje, pra tudo que eu estou desejando ser. A minha maior motivação vem dela. Bacana. Chamado. É um peso que eu carrego com muita alegria. Bacana. E pra gente terminar, um hobby. Há um hobby? Assistir futebol. Gosto. Mais do que jogar bola. Gosto mais de assistir do que jogar. Demais. Bacana, Lucas. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Que Deus te abençoe, te use muito nesse Brasil. Tem uma frase do Luiz Hermínio que fez muito sentido. Diz assim, né? Quando a gente tem o mesmo propósito, a gente encontra pessoas no meio do caminho, né? E graças a Deus, de um tempo pra cá, Deus tem nos agraciado com essa amizade. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite, Eu que agradeço. tá bom? E que Feliz você de estar continue aqui. sendo uma bênção pra nossa geração. Amém. Amém? Galera, muito obrigado. Nosso primeiro episódio aqui do Fala Pastor. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast com mais pessoas. Nós vamos estar mostrando aí para vocês, tá bom? Vocês que desejam também interagir, compartilhe com outras pessoas, que vai ser uma bênção. Também quero agradecer a direção aqui do nosso podcast, do Fala Pastor, Paulo Cardoso, é o homem dos bastidores. Quero louvar a Deus pela sua vida também. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.